A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando continuidade a esse projeto de estar falando sobre o calvinismo, né? Assim também, de forma paralela, falando também sobre o arminianismo. Então, o irmão Francinaldo aqui no canal também está falando sobre os 5 pontos do arminianismo. Eu venho falando até antes, porque eu já venho falando sobre Agostinho e Pelágio, e trabalhando o calvinismo antes de chegar até a definição dos 5 pontos na remonstrância. Eu não falei, não falei ainda da remonstrância, mas pretendo em outro vídeo falar. Mas falei no vídeo anterior sobre a depravação total, e hoje o meu propósito é falar sobre a eleição incondicional. É interessante pensarmos uma coisa, porque algumas pessoas acham que no arminianismo não existe a eleição, mas tanto no calvinismo quanto no arminianismo se crê que Deus elege. Agora, a forma como ele elege é que faz essa distinção nas duas visões. A base desse meu vídeo de hoje vai ser a Bíblia de Genebra, né? É uma Bíblia presbiteriana e calvinista. Mas não somente a Bíblia de Genebra. Esse dicionário aqui, da editora Vida, ele é bem fininho, é simplesinho, mas ele traz a definição, bem trabalha as definições dos termos teológicos. Ele tem mais de 300 conceitos, então ajuda muito assim quando você quer pesquisar algo bem rápido. Essa introdução à teologia sistemática, eu tenho usado muito ela, né? Por ser mais simples, e tenho tentado falar numa linguagem mais simples para que vocês entendam. Então, assim, eu acho que o R6 Pro ele foi muito bom. Eu acho que para quem quer iniciar teologia sistemática, essa introdução do Millard Erickson, Somos Todos Teólogos, é excelente. Eu acho que é até melhor do que do R6 Pro, é até melhor do que a do Millard Erickson, do que a introdução do Millard Erickson. Eu acho esse livro aqui, Somos Todos Teólogos, essa introdução melhor do que a do Millard Erickson. Não, só corrigindo aí só. E essa outra introdução à teologia sistemática tem como título Teologia Básica ao Alcance de Todos, de Charles C. Riley. Também vai ser a minha base. Lembrando que todo o conteúdo é automaticamente da minha responsabilidade. Então, assim, por mais que eu tenha pesquisado esses autores e meditado um pouco, o conteúdo em si é de minha responsabilidade. Então, se houver algum equívoco que você, tanto calvinista quanto arminiano, encontrar, você desconsidera os autores, mas coloca a culpa exclusivamente em mim. Então, vamos lá. O que é eleição incondicional? O que seria como nós poderíamos dizer o que seria eleição incondicional, né? O que significa a eleição incondicional? Como eu falei, tanto no arminianismo quanto no calvinismo, ambos creem que Deus elege. Agora, a forma é diferente. No calvinismo, o que o calvinismo crê como eleição incondicional? É que Deus que é soberano, ele predestinou o destino de alguns, né? E a única base em que ele se baseia isso é em seu decreto. Ele decretou isso, que iria salvar essas pessoas de forma soberana, e essa eleição ela foi eterna. Desde a eternidade ele decidiu que ia salvar essas pessoas. Então isso se chama eleição incondicional. Para que nós entendamos isso, no vídeo anterior eu trabalhei a questão da depravação total. E a questão da depravação total, o que diz? Que o homem é incapaz, ser humano algum, ele é incapaz de ir até Deus por sua própria vontade ou por sua própria conta. Nós poderíamos ver isso claramente em Efésios 2:1. Eu não vou ler para o vídeo não ficar tão extenso, porque tem muito conteúdo. Então, na depravação total, nós dizemos que o homem o pecado afetou toda a sua natureza e cortou o seu vínculo espiritual do homem para com Deus. Então ele não tem vida espiritual para com Deus, a menos que Deus restaure essa vida. Isso não quer dizer que ele não pode, que ele não tem sentimento, que ele virou um indigente. Não, ele ainda continua, mas a sua consciência para com Deus de forma espiritual foi rompida por causa do pecado.
E para que nós entendamos melhor o conceito, a humanidade, ela caminha, toda a humanidade, após o pecado de Adão e Eva, caminha para um abismo. E diante disso, diante da depravação total do homem está caminhando para esse abismo, Deus que é soberano, ele escolheu, ele escolheu salvar alguns dentre a massa perdida e passar por cima de outros, os deixando seguirem o seu próprio caminho. O nome que nós damos a isso se chama graça livre. Então o que Deus fez? A humanidade está caminhando para um abismo, a humanidade está caminhando para a perdição. E Deus, com a sua infinita sabedoria, com a sua infinita graça, ele decide, dentre essa massa que está caminhando para cair num abismo, salvar alguns. Ele não condena os outros, ele deixa que os outros sigam o seu caminho normal. Quem é condenado por causa dos seus pecados e não porque Deus condenou. A gente vai ver isso porque quando eu for trabalhar no questionamento da questão da dupla predestinação. Então, a eleição é incondicional. Por quê? Porque Deus, ele elege por sua graça soberana. E nós chamamos isso de monegismo, né? Monegismo. Monegismo em si, o significado seria um trabalha. Quando a gente for ver agora o paralelo no arminianismo, é sinergismo. Então mais de uma pessoa trabalha. Na eleição incondicional, somente Deus trabalha na salvação do homem, do início até o fim. A base foi o querer de Deus e a sua vontade. E Deus, alguns questionam, então por que não salva todos? Porque ele é soberano e ele faz o que quer, porque ele é Deus. Então, eleição é isso. Deus escolheu o homem de forma incondicional. Incondicional. Não há condição alguma que levasse Deus a essa escolha, senão a sua graça soberana e os seus decretos. O paralelo, para que nós entendamos um pouquinho a eleição, é o arminianismo. Mas antes de entendermos o arminianismo, devemos ver um pouquinho a visão tanto pelagiana quanto semi-pelagiana quanto arminiana da depravação. O pelagianismo, ele diz que o homem, ele tem a mesma capacidade que Adão tinha de ir até Deus. Então ele não foi afetado totalmente. Se ele quiser ir até Deus por si só, ele vai. Por quê? Porque ele não foi afetado, o pecado não afetou nada, ele tem a mesma opção de escolha que Adão. O semi-pelagianismo diz que Deus, ele foi afetado de forma parcial, né? Então ele ainda precisa da graça de Deus, mas ele também pode ir a Deus e aí no meio do caminho encontrar essa graça. E no arminianismo se defende, né, os dois pontos, tanto a depravação total quanto a perseverança dos santos, é comum nas duas visões, né, se defendem, apesar que alguns calvinistas pegariam um espantalho, mas Israel me ajudou para que a gente não fizesse isso nesse vídeo, não usasse o arminianismo como espantalho. Então, a depravação total e a perseverança dos santos é comum às duas visões. Como o arminianismo crê, então, a eleição? O arminianismo crê a eleição que Deus, ele olhou para o corredor da história, e no corredor da história ele viu aqueles que iriam crer nele, e baseado nessa visão que ele viu, presciência, ele escolheu, né? A eleição no arminianismo, ela é condicional, né? Em último caso, o homem é preciso querer. Se ele não quiser, ele não vai ser salvo, né? A visão no arminianismo também, a visão é que o chamado é universal, é para todos. No calvinismo também, mas só vai ser efetivo nos eleitos. E, como eu falei, sinergista pelo fato de que sinergismo, né, é duas pessoas trabalhando. Monegismo, calvinismo, somente Deus atua na salvação. Sinergismo, duas pessoas trabalham, o homem e Deus. Então, eleição incondicional, Deus elege salvar o homem de uma forma soberana, de acordo com seus propósitos, de acordo com seus decretos. Ele decide, ele vai salvar o homem do início até o fim. No arminianismo, Deus, ele elege, mas baseado que ele viu lá na frente que o homem ia querer a ele. E aí vem a questão, qual é a base bíblica para a eleição incondicional? Agora que nós entendemos um pouquinho, eu vou tentar ler de uma forma mais rápida para que os textos não fiquem muito longo, para que o vídeo também não fique muito longo, mas a base bíblica para a eleição incondicional, principal que o calvinismo usa, é Romanos capítulo 9, né?
Até Deus dizendo aqui a Moisés: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, compadeci-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus usar, Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Mas aí vem até o questionamento, né? Tu, porém, dirás: então, de que se queixa Deus se o homem não quer ele? Né? Foi uma pergunta que Paulo previu aqui. Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Né? Aí Paulo dá a resposta: quem és tu, homem? A resposta de Deus para o homem: quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, aqueles que não são eleitos, preparados para a perdição, a fim também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, Deus preparou alguns para a perdição e outros preparou para a glória. E é a própria Bíblia que está dizendo, não sou eu. A visão é baseada na Bíblia. Outra coisa, João, outro texto, João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no dia. Então ninguém, nem um ser humano, né? Porque, né, viu lá que o homem ia querer na eternidade, que ele vai querer. Ninguém quer Deus. Ninguém quer a Deus. Ninguém deseja a Deus a menos que Deus o eleja. E quando Deus o elege, Deus o trai. Ninguém pode vir a mim. Ninguém vai a Deus por sua própria vontade. Ninguém. Não existe sinergismo, não existe participação nesse sentido de você executar a sua salvação. Você só vai ser salvo se Deus atrair você. Porque o pecado rompeu essa parte espiritual. Você está morto. E morto não tem vontade. A atuação de Deus, vamos ver a atuação de Deus na salvação do homem, que é uma corrente. Romanos também trabalha isso de forma que é uma corrente. E como é que Deus faz isso? Primeiro Deus age, depois ele predestina, e é isso que ele predestinou. Ele chama, ele redime, né? Ou readquire, porque o homem estava perdido em seus delitos e pecados. Ele justifica, então o homem diante de Deus passa a ser justo, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ele prepara o caminho da santificação e o final a glorificação. Isso está aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28, capítulo 8, versículo 28 e 29, que é uma corrente, ela não se quebra, a corrente ela não se quebra. Deus executa o processo da salvação do homem do começo até o fim. Então não há como quebrar. O homem não tem como perder a salvação, que vai ser o último ponto da tulipe, que é a perseverança dos santos. O texto diz assim: sabemos que Deus age, veja, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então ele chamou, ele age e ele chama. Pois aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que, veja a sequência, ele predestina o homem, aos que predestinou, a este também chamou, e aí os que chamou, ele justifica, o homem se torna justo, e o que justifica, ele glorifica. E aí Paulo traz mais adiante exatamente uns questionamentos de que diante de Deus agir dessa forma na salvação do homem, o que pode separar o homem de Deus? Se é Deus que vai executar, se é Deus que está dizendo que ele vai executar a salvação do homem, o que poderia levar o homem a perder essa salvação? Aí ele vai trazer uma série de indagações. Ele diz assim, ele vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele e de graça todas essas coisas? Quem fará qual é a acusação que alguém pode fazer contra um eleito de Deus? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que pode condenar? Ninguém pode condenar. Foi Jesus Cristo quem morreu
e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode separar do amor de Cristo? Nada, é uma corrente, é como eu falei lá em cima. Deus age, predestina, chama, redime, justifica, santifica e glorifica. Não tem como perder a salvação. Então, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação vai nos separar do amor de Cristo? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos chamou. Pois eu estou vencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem qualquer altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele providenciou a salvação. Pode vir o que vier, pode acontecer o que vier, meu irmão, mas Deus vai lhe guardar. Deus vai lhe guardar, porque ele providenciou isso. E outra coisa, essa escolha que Deus fez, Deus lhe escolheu. Ele não escolheu depois que pecou, agora Deus escolheu. Não, Deus escolheu antes. Veja que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Efésios, no capítulo 1, versículo 3 ao 14, diz assim: bendito seja Deus. Devemos só louvar e engrandecer a Deus. Por quê? E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu. Quando foi que ele nos escolheu? Depois ele viu, ele ficou vendo? Não. Antes da criação do mundo, antes que o mundo fosse mundo, ele já tinha escolhido os seus eleitos, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor, ele, mesmo o homem, ele vendo que o homem iria pecar, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E para qual é o propósito da vontade de Deus em nossa vida? Para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, a base da nossa salvação, Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. E isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensão da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Não é segundo o propósito da vontade do homem, não é o homem, não é Deus viu lá que o homem ia querer, o homem é bonzinho. Não. Ele nos elegeu, ele nos predestinou conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ele escolheu porque ele quis escolher. Ele escolheu. E aí, ainda em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, ainda diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Deus escolheu, está claro, todos os textos estão claros que quem escolhe o homem, quem predestinou o homem foi Deus, o próprio Deus, mediante a obra santificadora e a fé na verdade. Ele nos chamou para isso por meio de nosso evangelho, e a fim de tornarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para finalizar, eu poderia botar um monte de texto aqui, mas para finalizar, 2 Timóteo 1, 9 e 10, que nos salvou, nos chamou com uma santa vocação em virtude das nossas obras, não em virtude das nossas obras. Ele nos salvou, ele nos chamou, e o motivo não foi de Deus olhar que a gente era bonzinho ou fez alguma coisa, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Ele determinou que ia nos salvar, ele determinou que ia nos salvar, que ia nos chamar. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, desde a eternidade. Deus já tinha escolhido aqueles que ele iriam salvar. Deus já tinha escolhido, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor. Então, a base da eleição é Deus.
É Deus que escolhe, é Deus que elege. Não é o homem, não é por obra, não é porque ele vê ninguém bonzinho, porque ninguém vai desejar Deus. Então, passando pela definição do que é eleição, né? Eleição incondicional, Deus elege o homem de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus propósitos, de forma soberana, porque ele quis. Passamos pelos textos bíblicos, né? Não dá para mim ficar aqui fazendo a exegese, detalhando os textos, porque o vídeo vai ficar muito longo e as pessoas não gostam de assistir, não se dispõem a ver quando os vídeos estão muito longos. Aí vem questionamentos, mas se levantam questionamentos com relação a que Deus é esse. Então, as pessoas levantam, principalmente os arminianos, eles levantam alguns questionamentos. E um dos questionamentos é com relação à dupla predestinação, porque fica mais ou menos entendido assim: se Deus elege um, automaticamente ele condena o outro, mas é ao contrário. Quem é condenado, você pode ver isso em Romanos 6,23, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6,23, Romanos 3,23, Romanos 1,18, né? Quem é condenado é por causa de seus pecados. São vasos de ira, mas quem é condenado por causa dos seus pecados. O homem é condenado porque ele pecou. Ele pecou, porque ele vive uma vida de pecado. Ele não é pecado, ele não é condenado, não seria assim como ele, ele é condenado, o bichinho era tão bom, mesmo assim foi condenado, Deus não quis ele. Não, ele é condenado por causa dos seus pecados. Qual é o critério de Deus, então? Algumas pessoas levantam esse questionamento. Qual é o critério de Deus que escolhe esse e não escolhe aquele? Efésios 1,5. O bom propósito da sua vontade. O bom propósito da sua vontade. Deus é bom. Deus é bom. E Ele nos escolhe. Mas não só isso. Sua própria determinação e graça. Ele determinou, e o meio é a sua graça, é o amor. Ele podia deixar todo mundo ir para o inferno. Ele podia destruir todo mundo e construir uma humanidade nova. Ele não fez isso, mas ele decidiu daqueles ali salvar alguns. Deus é injusto? As pessoas dizem assim: Deus é injusto. Deus é injusto. E aí Paulo lá em Romanos diz: quem é você para questionar a bondade de Deus? Quem é você para questionar Deus? Se Deus é justo, se Ele não é justo, porque Ele escolheu um e não escolheu o outro. E outra questão que eu vou trabalhar melhor no próximo vídeo, que é a questão da expiação limitada ou redenção particular. Eu não vou explorar muito aqui, vou deixar para explorar no próximo, porque eu vou citar um monte de missionário. Que uma das acusações que fazem é assim: não, então, para que evangelizar? Se Deus já tem os seus eleitos, eu vou evangelizar para quê? Ele vai salvar de todo jeito. Mas por que evangelizar? Porque é uma ordenância. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordenância de Deus. E eu não sei quem é o eleito. Eu não sei. Eu tenho que pregar. Eles vão vir. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Pregar o evangelho e deixar com que o Espírito Santo convençam e tragam eles. A minha missão que Deus nos deu é pregar o evangelho. Então, por que pregar? Porque pregar é uma missão que Deus nos concedeu, a graça de atrair outros através do Espírito Santo ao seu reino. Outro questionamento, último questionamento, para a gente fazer as aplicações e encerrar o vídeo. Deus faz acepção de pessoa. Que Deus é esse assim? Se Deus do calvinismo é um Deus tirano que faz acepção das pessoas. Ao contrário. Deus, mesmo depois da humanidade pecar, virar as costas para Ele, não querer nada com Ele. Eu quero distância desse Deus. Eu não quero ficar diante desse Deus. Esse Deus é ruim. Virar as costas, adorar um monte de deuses, viver uma vida pecaminosa. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele salva pessoas de toda a classe, social e racial. Lá em o apóstolo Paulo diz assim: em Cristo não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo. Você pode ver isso também em Romanos, você pode ver em Gálatas 3:28 e em Romanos 10:12. Então Deus é misericordioso e ele mesmo assim, Ele salva pessoas, rico, pobre, negro, branco, pessoas que tinham conhecimento, pessoas indoutos. Deus, Ele é misericordioso e Ele decidiu
salvar pessoas. A bondade dele é tão grande que ele salva pessoas de todos os lugares do mundo, de acordo com a sua graça e os seus propósitos. E aí nós podemos tirar aqui algumas aplicações bem rápidas, 4 apenas, para encerrarmos o vídeo, né? Uma delas é que nós devemos ser gratos, meu irmão. Devemos ser gratos por Deus não ter desistido de nós. A eleição incondicional leva o homem a ser grato por Deus ter escolhido você, por Deus ter te chamado, ter te atraído, ter te conduzido ao centro da sua vontade, e você hoje viveu uma vida de santidade. É motivo de gratidão, é motivo de louvor, de adoração. Nós poderíamos estar indo para o inferno, ou ele poderia não ter proporcionado salvação alguma, mas ele proporcionou a salvação porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Então seja grato a Deus por ele ter lhe elegido. Mas outra coisa também que deve levar você a ser grato a Deus é que ele é o provedor da nossa salvação. Ele é o provedor. Se ele deixasse a salvação por nós mesmos, jamais nós seríamos salvos. Porque mesmo depois de termos nascido de novo, termos uma vida regenerada, mesmo assim nós vivemos uma vida que muitas vezes o pecado quer nos inclinar, a carne, a nossa natureza, ela quer nos inclinar para a carne. Se não fosse o Espírito Santo de Deus nos conduzindo, jamais nós seríamos salvos por nós mesmos, jamais nós teríamos a capacidade de lutarmos sem que Deus nos ajudasse. Então Deus planejou a nossa salvação, ele enviou o seu Filho para morrer, para pagar pelos nossos pecados, a morte vicária, morrer pelos nossos pecados. Ele se entregou pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida, e uma vida em abundância, para que nós pudéssemos ter novamente o acesso a Deus que foi rompido pelo pecado. E o Espírito Santo, ele nos santifica e nos conduz até a glorificação. Isso é motivo é motivo de alegria, é motivo de sermos gratos, de louvarmos a Deus todos os dias por tão graciosa salvação. Outra coisa que nós podemos tirar, né, de lição é que ele nos elegeu incondicionalmente, com base somente em sua graça. É graça, é favor imerecido. Nós não merecíamos. E nós podemos ver isso de uma forma bem clara em Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: pois pela graça sois salvos. O meio é o favor imerecido de Deus para conosco. Nós somos salvos. E nós somos salvos por essa graça. O meio que ele usa para que nós possamos ser salvos é pela graça sois salvos, e o meio é a fé. Mas essa fé que ele nos concede, ela não vem de nós, não é nós que produzimos essa fé, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecado, pois por meio da fé, e isto não vem de vós, quer dizer, não somos nós que produzimos essa fé, mas é um dom de Deus, e não é pelas obras. Ele não viu nada em você que fosse o atrair a salvação, porque assim você se gloriaria da sua própria salvação. Você diria: eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa. Mas não, é pela fé, é somente pela fé. Somos salvos somente através da fé, por meio da graça. E essa graça é ele que nos concede. O dom da salvação por completo é Deus que nos concede. E aí, para finalizar, né, algumas pessoas podem dizer: então nós somos robôs, então o cristão ele é um robô. Não, meu irmão, não. A eleição incondicional, ela não anula a responsabilidade do homem. Nós vamos ver esse último texto e eu vou encerrar o vídeo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação. Olha o que o texto diz. Ponham em ação. Vocês viviam uma vida de santidade na minha presença e quando eu estava com vocês tinham uma vida que agradavam a Deus, e muito mais agora na minha ausência. Então vocês pratiquem, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Quer dizer, executem, pratiquem a sua salvação, exercitem a sua salvação. Mas olha o final do versículo: pois é Deus. Quem é que faz você executar a sua salvação através do Espírito Santo, viver uma vida de santidade? É Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizado, de acordo com a boa vontade dele. Então, nós somos salvos somente porque Deus, ele nos conduz a essa tão rica salvação através da sua graça soberana. E nós devemos dizer todas as vezes: só lhe deu glória, só lhe deu glória.
Glória somente a Deus por tão rica salvação. Então, isso é o que é eleição incondicional, de acordo com a visão calvinista. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Se você quiser ver o paralelo, você vai lá e vê o vídeo do irmão Dinho sobre a eleição condicional. Lembrando que de uma coisa, tanto calvinista como arminiano, nós somos irmãos em Cristo, apenas pensamos com relação a essa doutrina da salvação de uma forma diferente. Então, eu desejo que Deus abençoe a sua vida, sendo arminiano ou não sendo arminiano, sendo calvinista ou não sendo calvinista, que Deus possa abençoar a sua vida, que é somente para que nós aprendamos como pensa o pensamento calvinista. Isso não vai nos separar do amor de Deus entre irmãos. Devemos praticar a nossa comunhão, e isso não deve também transformar-nos em inimigos. Nós não somos inimigos, pelo amor de Deus, nós somos irmãos. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, meu irmão. Que Deus possa conceder graça e que Ele possa sustentar a sua vida. E devemos a cada dia mais sermos gratos e louvarmos a Deus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Que Deus os abençoe.